eu sou Juliana Diniz, professora do curso de Direito da UFC, e vou falar hoje sobre escola sem partido, que é um dos temas que tem ocupado a pauta política há pelo menos 4 anos e que ganhou muita repercussão na campanha eleitoral e agora nos 10 primeiros dias de transição do governo Jair Bolsonaro. Então eu quero falar um pouquinho sobre a história, o que é o Escola Sem Partido, como é que surgiu, e um pouquinho sobre a polêmica de fundo da discussão em torno desse tema. O PL, como a gente chama, 7.180, tinha por objetivo alterar o texto do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir, entre os princípios da educação, a precedência de valores familiares sobre a educação escolar. Quando esse PL foi apresentado em 2014, foi instituída uma comissão especial composta por 52 deputados e lá esse PL recebeu um relator, foi indicado um relator, que é o deputado Flavinho, do PSC. O deputado apresentou o que a gente chama de substitutivo, que é um texto que passa a ser o texto principal do projeto de lei. No caso dele, foi um texto mais abrangente que englobou também a questão relativa à ideologia de gênero. De acordo com o texto apresentado pelo relator, o deputado Flavinho, essa lei, entre outras coisas, busca estabelecer uma série de deveres que o professor precisa respeitar, inclusive com a previsão da fixação de cartazes em cada sala de aula, com aquilo que o professor não pode fazer em sala de aula em relação aos seus alunos. Qual é a grande polêmica em torno do Escola Sem Partido? É porque, de um lado, existem algumas pessoas que definem o Escola Sem Partido como um projeto de lei inconstitucional, na medida em que a Constituição prevê, como princípio da educação nacional, a liberdade pedagógica, a liberdade de ensinar e de aprender. E não poderia a LDB contemplar esse tipo de vedação, esse tipo de controle da atividade do professor em sala de aula. Do outro lado, estão esses defensores de uma escola que seja uma escola, segundo eles mesmos dizem, politicamente neutra, que não tenha nenhum tipo de finalidade de doutrinação ideológica dos seus alunos. O tema ganhou uma grande relevância logo após o segundo turno, porque foi incluído na pauta da Câmara de Deputados, 2 dias depois da votação do segundo turno, esse PL, uma inclusão que pegou de surpresa muita gente, não é? E isso já foi interpretado como uma clara intenção do governo do presidente eleito, de dar centralidade à pauta referente à questão de costumes, sobretudo ao controle da atividade escolar. O tema chama a atenção justamente porque é uma matéria que toca a Constituição e que pode suscitar uma atividade extremamente repressiva sobre o ambiente da sala de aula, colocando o professor em uma posição de vigilância e de desconfiança, como se o professor, dentro da sua atividade docente, já tivesse mal intencionado no sentido de orientar ideologicamente os alunos. O outro problema que a gente pode colocar é justamente um equívoco ou ignorância em torno do conceito de ideologia, né? Mas eu acho que isso é um assunto que pode ficar para um outro vídeo.